Fala galera, professor Felipe Cunha na área e hoje a gente vai ter uma aula sobre estruturas celulares, ok? Vamos lá. É importante a gente saber que para a prova da UERJ, especificamente falando, a maioria das questões serão sempre aplicadas a algum contexto. É muito comum a gente encontrar o assunto organelas citoplasmáticas focado na função dessas estruturas ou em atividades celulares que vão depender do trabalho dessas estruturas, do metabolismo celular que elas acabam realizando lá dentro da célula, ok? Então é muito importante que você seja capaz de vincular algum fenômeno biológico com a atividade e o nome dessas estruturas celulares, tudo bem? Então esse é o foco do que a gente vai ver agora, beleza? Então vamos lá. É importante você lembrar também que algumas estruturas, elas podem ser encontradas em qualquer tipo de célula. Já outras estruturas são específicas para determinados tipos de células. Por exemplo, a maioria das estruturas que a gente vai encontrar aqui, nessa aula de hoje, nesse quadro, a gente não vai encontrar em células de seres procariontes, em bactérias, né? As bactérias, elas não possuem estruturas membranosas no seu interior, organelas membranosas, ok? Então, os tipos de estruturas celulares bacterianas são muito reduzidos, ok? Elas vão apresentar uma quantidade, uma diversidade muito baixa de estruturas celulares. Então, a maioria das estruturas que vocês vão ver aqui, então, são estruturas que a gente vai encontrar nos seres eucariontes, beleza? Quando a gente fala de seres eucariontes, então a gente está falando dos outros 4 reinos, né? Os protistas, com protozoários e algas, os fungos, tanto uni quanto pluricelulares, as plantas e os animais, beleza? É importante lembrar também que quando a gente fala de organelas citoplasmáticas, é muito comum a gente encontrar algumas estruturas celulares que são exclusivas das plantas, né? Ou que pelo menos os animais não vão apresentar. Tudo bem? Então é importante que você fique ligado em alguns detalhes a respeito disso. E aí, conforme a gente for falando de cada estrutura agora, você vai entendendo um pouco melhor e vai juntando as peças na sua cabeça. Tudo bem? São questões que não costumam aparecer todos os anos, mas é sempre bom a gente ter esse tipo de conhecimento na manga, porque quando aparece uma questão dessa, de 2 em 2, de 3 em 3 anos, tendo esse conhecimento na mão, a gente consegue fazer esse tipo de questão, porque geralmente são questões fáceis de serem feitas. Tudo bem? Beleza, vamos lá, vamos começar então. Essas estruturas celulares, então, eu coloquei números e nomes aqui para a gente poder se organizar e uma breve função aqui para você poder ter esse material copiado, né, o print que você tira da tela aí, mas concentre-se naquilo que a gente vai falar, tá bom? Beleza, vamos começar de verdade. Quando a gente fala de núcleo, a gente está falando do material genético, sim, né, da célula, mas esse material genético, para que a gente possa chamar de núcleo, necessariamente ele precisa estar envolvido por uma membrana nuclear que a gente chama de carioteca, beleza? Muito cuidado com isso, porque quando a gente olha para as células dos seres procariontes, para as células bacterianas, elas apresentam material genético, mas o seu material genético não possui essa carioteca, essa membrana nuclear. Logo, esse material genético está espalhado no citoplasma, tudo bem? Por conta disso, a gente não pode dizer que as células procariontes possuem núcleo, embora apresentem material genético, beleza? Núcleo é uma estrutura exclusiva para células do tipo eucarionte, beleza? Show de bola. É importante lembrar também que essa membrana nuclear, essa carioteca do núcleo, né, é uma membrana dupla, né? Na verdade, são 2 membranas, a interna e a externa. E essas membranas possuem poros, furos, por onde o material nuclear pode sair. O DNA sai? Não, filho, o DNA não sai. O que sai é o RNA. É importante que você se lembre que processos como replicação de DNA e transcrição de RNA acontecem no interior do núcleo, obviamente de células eucariontes, beleza? Esse RNA recém-sintetizado, ele vai sair de dentro do núcleo e vai lá para o citoplasma para, enfim, fazer a sua parte metabólica que lhe cabe, ok? Ele atravessa por esses furos que a membrana nuclear apresenta. Outra característica importante do núcleo é que, quando visto no microscópio, ele geralmente apresenta uma região interna mais escurecida, de maior densidade. A gente chama de nucléolo. É exatamente nessa região conhecida como nucléolo, no interior do núcleo, que ocorre esse aumento metabólico aí, essa síntese de DNA e de RNA, como a gente acabou de ver em replicação e transcrição. Tudo bem? Beleza, vamos lá. Ribossomos. Cara, ribossomos são básicos, extremamente básicos. As bactérias precisam e possuem ribossomos, né? Todas as células apresentam ribossomos porque os ribossomos são as estruturas responsáveis pela montagem das proteínas.
a ligação entre aminoácidos, né, que a gente vai chamar de síntese proteica, ou processo de tradução, uma vez que essa síntese proteica é baseada nas informações provenientes de um RNA mensageiro, quem vai realizar é esse tal de ribossomo, beleza? Os ribossomos bacterianos são um pouco diferentes dos ribossomos das células eucariontes, mas no final das contas a sua função é basicamente a mesma, ok? Unir os aminoácidos para a síntese proteica, para a formação de proteínas. Ok, vamos lá. Ribossomos são extremamente importantes, ok? Quando a gente fala de vírus, por exemplo, vírus são estruturas que apresentam material genético no seu interior, mas uma cápsula de proteína, né, um cristal de proteína ao redor desse material genético para protegê-lo. Os vírus não possuem estruturas celulares capazes de formar essas proteínas, e é por isso que ele parasita, é por isso que ele infecta, é por isso que ele entra numa célula hospedeira para obrigá-la a fabricar as estruturas que poderiam formar novos vírus, ok? Então, no momento de uma infecção viral, os ribossomos passam a fabricar proteínas virais, beleza? Os ribossomos, eles fabricam as proteínas de acordo com as informações que chegam até ele. Se o RNA que chega até ele traz informação de proteínas virais, sim, ele fabricará proteínas virais, beleza? Vamos lá. Retículo endoplasmático agranular. Talvez, se você for um pouco mais velho, você deva ter ouvido falar em retículo endoplasmático liso, não é? É a mesma coisa. Pensa o seguinte, cara, existe uma estrutura dentro da célula conhecida como retículo endoplasmático, certo? A sua estrutura membranosa do retículo endoplasmático, ela é uma continuação da carioteca, tudo bem? Então é uma estrutura que está intimamente ligada ali no núcleo, membrana com membrana, beleza? O retículo endoplasmático é uma estrutura grande, tudo bem? Estrutura grande. Porém, o retículo endoplasmático, embora ele tenha várias ondulações na sua membrana, ele apresenta duas regiões, de um lado e de outro, né? Essas duas regiões são diferentes porque uma dessas duas regiões possui alguns ribossomos, existem vários ribossomos soltos pela célula, porém alguns deles ficam aderidos à superfície de uma dessas regiões do retículo endoplasmático, beleza? Então, quando a gente olha para o retículo endoplasmático, a gente vê que existem dois tipos diferentes de retículo endoplasmático, duas regiões diferentes da mesma estrutura, beleza? Aqui tem ribossomos associados à superfície e aqui não tem, certo? Aqui tem, a gente vai chamar de retículo endoplasmático granular ou granuloso, ou antigo rugoso, né? E aqui não tem os ribossomos associados à superfície, a gente vai chamar de retículo endoplasmático agranular, prefixo de negação, certo? Agranular ou agranuloso, né? O antigo liso. Tudo bem? Deu para entender isso? Retículo endoplasmático é uma coisa só que de um lado tem ribossomos e do outro lado não tem. Tudo bem? Beleza. O retículo endoplasmático, como uma coisa só, ele trabalha com a sua função básica, né? E qual é a função básica do retículo endoplasmático? É a principal função da região agranular, da região lisa, que é a síntese de lipídios, ok? Fabricação de lipídios é função do retículo endoplasmático e a região agranular, ela é especialista em fazer a síntese de lipídios, ok? Uma função secundária do retículo endoplasmático é a desintoxicação celular, ou seja, muitas substâncias que são classificadas como tóxicas, né, como substâncias ruins para o funcionamento da célula, para o bom funcionamento da célula, essas substâncias muitas vezes precisam ser destruídas o mais rápido possível. O corpo até se preocupa em eliminar determinadas substâncias tóxicas, mas o processo de eliminação não é tão rápido assim. E aí, se a gente dependesse apenas do processo de eliminação, muitas moléculas tóxicas poderiam acabar causando algum problema ao metabolismo celular. Então, algumas moléculas precisam sim ser destruídas no interior da célula. E é papel do retículo endoplasmático destruir essas moléculas, né? Ou pelo menos alterar a sua estrutura molecular para que ela deixe de ser uma molécula e se transforme em outra. Sendo assim, ela acaba diminuindo ou perdendo a sua toxicidade. Beleza? Um excelente exemplo para isso são as moléculas de etanol, as moléculas de álcool, presente nas bebidas alcoólicas. Para o nosso corpo, ela é classificada como uma substância tóxica. E os sintomas de embriaguez são sintomas de intoxicação. Ok? Uma vez entrando na nossa corrente sanguínea, sendo distribuída para as células do nosso corpo, né? O retículo endoplasmático tem a função, então, de destruir, de metabolizar, de modificar essa molécula de etanol, certo? Levando em consideração que o primeiro órgão por onde esse sangue que recebeu os nutrientes da digestão
passa é o fígado, né? Então, a grande parte daquilo que a gente bebeu vai passar pelas células hepáticas, pelas células do fígado. E é por isso que algumas pessoas acabam desenvolvendo problemas hepáticos devido ao excesso de consumo de álcool, né, de bebidas alcoólicas. Tudo bem? As famosas hepatites ou cirroses, certo? Legal, vamos lá. Quando a gente fala então de retículo endoplasmático granular, ou granuloso, ou rugoso, né? Até, deixa eu acrescentar aqui para você ter isso aqui no teu print, né? O rugoso. Rugoso. Beleza. É importante que você saiba que o retículo endoplasmático granular, ele é retículo endoplasmático, tudo bem? Então, sendo assim, ele também é capaz de fazer síntese de lipídios e desintoxicação celular. Porém, quando a gente se refere especificamente à região granular, à região rugosa do retículo endoplasmático, a gente não está ignorando as outras duas funções, mas a gente estará se concentrando numa função extra que somente essa região é capaz de fazer. Como o retículo endoplasmático granular rugoso tem ribossomos na sua superfície, então ele é capaz de fabricar proteínas, obviamente, né? Os ribossomos que estão ali fabricarão proteínas. Mas essas proteínas que são fabricadas aqui nessa região não são proteínas que funcionarão no interior da célula, mas sim proteínas que são fabricadas especificamente para trabalhar fora da célula. A gente chama essas proteínas, então, de proteínas de exportação, certo? Então, toda a proteína que vai desempenhar algum papel importante fora da célula vai ser fabricada aqui, nessa região, retículo endoplasmático granular, certo? Como essa região já é uma região que fabrica lipídios e fosfolipídios são tipos de lipídios fabricados aqui, né? Então, o retículo endoplasmático granular, ao fabricar as proteínas de exportação, já vai fabricar um envoltório fosfolipídico, um envelope, para que essa proteína possa passar pela membrana plasmática num processo de exocitose. Tudo bem? Então, essa proteína envelopada, né, no interior dessa vesícula, dessa cobertura de fosfolipídios, então ela vai ser direcionada à membrana plasmática para que ela possa sair da célula, beleza? Mas nesse processo, a gente vai ver aqui agora, né, o complexo de Golgi, ele acaba entrando nesse circuito, porque o complexo de Golgi, ele é responsável pelo controle do fluxo de saída e de entrada de substâncias. Controle de fluxo, presta bem atenção. Para uma substância entrar ou sair da célula, ela precisa simplesmente atravessar a membrana plasmática. Então, quem controla a entrada e a saída é a membrana plasmática, beleza? Quando a gente fala que o complexo de Golgi controla o fluxo, a gente está falando de quantidades de moléculas por unidade de tempo. É como se fosse uma alfândega, né? Você vai lá comprar um negócio que vem da China, uma capinha de celular, né? Baratinho, 50 centavos. Aí você compra 20 capinhas de celular, né? Aí elas vêm da China e você acompanha lá pelo código de rastreio na internet, aí leva 2 semanas para chegar no Brasil, né? Só que depois que chega no Brasil, leva uns 4, 5 meses para chegar na sua casa. Por que demora tanto, né? Uma boa parte dessa demora para a entrega do produto que veio da China para o seu endereço é porque quando você compra a sua capinha, ela não vem simplesmente no envelope para chegar na sua casa, numa caixinha para chegar na sua casa. Ela vem no interior de containers, são vários containers que vêm da China e chegam aqui no Brasil. E todos eles precisam ser inspecionados. Então, é responsabilidade da Polícia Federal, né, da alfândega, né, a agência alfandegária, controlar a distribuição desses produtos no território nacional. Por mais que esses produtos já tenham entrado no Brasil, né, eles vão ficar ali armazenados ali nos galpões, nos pátios, né, da alfândega, da agência alfandegária, para que esses produtos possam ser inspecionados. Tudo bem? Desculpa, pessoal. Garganta dando uma secada. Então, quando a gente fala que o complexo de Golgi ele é capaz de controlar o fluxo de entrada e saída, a gente está dizendo que as substâncias, quando vão sair, precisam primeiro passar por ele. Porque, independente da velocidade de síntese dessas substâncias, a velocidade de liberação é controlada por ele. Tudo bem? Independente da velocidade de entrada na célula, a velocidade de distribuição no meio interno é de responsabilidade do complexo de Golgi. Então, quando a gente falou anteriormente que proteínas de exportação são fabricadas para serem jogadas para fora da célula, essas proteínas antes precisam passar, então, pelo complexo de Golgi primeiro, para que elas possam ser dispensadas. Tudo bem? Beleza. É importante lembrar, então, que o complexo de Golgi é uma estrutura muito grande, né, formada por várias bolsas de armazenamento de substâncias, certo? Essas bolsas de armazenamento de substâncias a gente costuma chamar de vesículas e de cisternas. As cisternas são as maiores, as vesículas são as menores. E muitas vesículas, né, acabam armazenando substâncias que são extremamente importantes.
Então, algumas dessas vesículas, elas acabam sendo classificadas como uma estrutura celular importante, beleza? Então, olha só, que interessante. É importante que você vincule na sua cabeça que o complexo de Golgi é responsável pela formação de lisossomos, peroxissomos e o acrossomo. Beleza? Bom, lisossomos e peroxissomos a gente já vai falar aqui. Deixa eu citar então rapidinho sobre o acrossomo. Quando o espermatozoide vai tentar entrar no óvulo, ao nadar, ele vai tentar abrir um espaço na camada externa do óvulo, né, do ovócito secundário. E nisso ele vai gerar um atrito entre a sua cabeça, né, e a parede externa do óvulo. Esse atrito acaba ferindo a membrana plasmática da cabeça do espermatozoide e o acrossomo, que está ali na extremidade, acaba se rompendo, liberando enzimas. São essas enzimas que vão abrir espaço na parede do óvulo para que esse espermatozoide tenha a chance de colocar o seu material genético, seu núcleo, para dentro do óvulo durante o processo de fecundação. Tudo bem? Então olha que interessante. O complexo de Golgi é capaz de fabricar uma estrutura chamada acrossomo durante a formação dos espermatozoides e exclusivamente para eles, beleza? Só para isso, para que essa estrutura chamada acrossomo, tendo enzimas no seu interior, possa contribuir com o processo de fecundação. Tudo bem? Quem formou o acrossomo, então, foram as cisternas do complexo de Golgi armazenando enzimas. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Lisossomos, então. Lisossomos são estruturas muito importantes, em extrema abundância, né, fabricadas pelo complexo de Golgi, e possuem enzimas no seu interior. A função dos lisossomos é fazer o que a gente chama de digestão intracelular, ou seja, acabar destruindo fragmentos, né, grandes moléculas ou grandes partículas que estão no interior da célula e foram para lá dentro por algum motivo, razão ou circunstância. Beleza? Um exemplo muito clássico que eu posso te dar é o trabalho dos macrófagos, né, que são células de defesa do corpo humano. Os macrófagos, eles são grandes, né, o próprio nome já diz, né, macrofagos, né, macrófagos, e são responsáveis pela defesa primária, né, porque eles fazem fagocitose, ou seja, eles englobam partículas desconhecidas numa tentativa de destruir internamente essas partículas que foram englobadas. Beleza? Então, uma vez no interior dos macrófagos, os lisossomos desse macrófago, então, serão liberados para tentar destruir aquilo que ele acabou de fagocitar. Esse processo a gente chama de digestão intracelular, certo? Bom, já os peroxissomos, eles apresentam um tipo de enzima um pouco diferente das enzimas que os lisossomos apresentam. Logo, isso dá uma função mais específica aos peroxissomos. É muito comum a gente encontrar várias funções, né, que o peroxissomo é capaz de realizar, mas uma das funções mais específicas que ele acaba realizando é a desintoxicação por peróxido de hidrogênio, né? O peróxido de hidrogênio é uma molécula tóxica que, infelizmente, é fabricada pelo nosso próprio metabolismo. Então, é muito comum a gente produzir esse lixo celular. Só que esse lixo celular, uma vez sendo tóxico, precisa ser destruído, né? E é função do peroxissomo fazer essa destruição, né? Ou pelo menos essa metabolização dessa molécula tóxica, beleza? Que é muito fácil, né? Muito simples, porque H2O2, o peróxido de hidrogênio, facilmente libera um átomo de oxigênio livre, né? Liberando uma molécula de água também. O problema está aqui, ó, nesse oxigênio solto, ele vai ser chamado de radical livre, né? E aí é importante a gente lembrar que o consumo de alimentos antioxidantes, alimentos que possuem determinadas substâncias químicas, é extremamente importante para o combate a radicais livres, porque essas substâncias antioxidantes, então, elas são capazes de se ligar ao radical livre e inutilizar esse oxigênio aqui, que poderia estragar o funcionamento da sua célula ou gerar uma morte precoce, um envelhecimento do seu organismo. Beleza? Vamos lá. Nessas estruturas aqui, ó, 8, 9 e 10, marcadas de verde, né, cor diferente da que a gente está usando, é para que você se lembre que essas estruturas aqui a gente vai encontrar preferencialmente nos vegetais. Tudo bem? É muito comum a prova da UERJ comparar células animais e células vegetais, e nesse tipo de comparação a gente acaba encontrando determinadas estruturas que somente as células vegetais vão apresentar quando comparadas às células animais. Beleza? Então, rapidamente a gente vai ver aqui, ó, que os vacúolos, eles são responsáveis pelo armazenamento de água e sais minerais, certo? Quando a gente fala de algumas plantas que são capazes de sobreviver em ambientes mais secos, como os cactos, por exemplo, é porque eles apresentam grandes vacúolos no seu interior, né? A disponibilidade de água na terra, no solo, como recurso hídrico, ela às vezes pode ser limitada, né? Então, os vacúolos são extremamente importantes para que as plantas possam ter água e sais minerais à sua disposição, beleza?
é importante a gente também falar dos glioxissomos, né? Porque existe uma peculiaridade muito interessante, uma aplicação muito interessante para esses glioxissomos, que é no interior das sementes vegetais, certo? As sementes costumam apresentar lipídios como fonte de energia, certo? Os lipídios estão ali armazenados como fonte de energia. Mas esses lipídios, para fornecer energia ao embrião vegetal que vai se desenvolver ali quando a semente germinar, esses lipídios precisam ser convertidos em carboidratos. E é papel dos glioxissomos fazer essa conversão, né? Transformar ali os óleos das sementes em glicose, para que o embrião vegetal possa utilizar. Beleza? Glioxissomos, então. E os famosos cloroplastos, né, galera? A gente lembra dos cloroplastos, né? Eles armazenam clorofila e absorvem a luz para fazer o processo de fotossíntese, né? Olha que interessante, cloroplasto. Existem muitos plastos nas células vegetais, ok? Esses plastos vegetais, eles são estruturas de armazenamento de substâncias específicas, né? Por exemplo, as pétalas das flores apresentam cores e odores específicos, né? As substâncias químicas que formam as cores e os cheiros, né, das pétalas das flores, por exemplo, são moléculas químicas presentes no interior de plastos, beleza? Então, os plastos são estruturas de armazenamento, beleza? Cloroplasto é um tipo de cloroplasto, é um tipo de plasto, certo? Mas existem plastos de armazenamento de nutrientes, né, como armazenamento de amido no amiloplasto, no proteinoplasto, né, lipídios no elaioplasto, enfim, existem vários plastos diferentes, tá bom? Mitocôndrias são substâncias responsáveis pela síntese de ATP. Vamos lá, o que é ATP? ATP é como se fosse uma bateria recarregável que a célula utiliza para vários fins metabólicos que consumam energia química, ok? Essa pilha, essa bateria se chama ATP. Como ela é recarregável, então após o uso ela precisa ser recarregada, né? E recarregar os ATPs é o que a gente chama de síntese de ATP, né? Que a mitocôndria realiza, beleza? Processo chamado de respiração celular, certo? Bom, a mitocôndria realiza um tipo específico, bem vantajoso, né? Bem rentável, chamado de respiração celular aeróbica, onde os gases da respiração, oxigênio e gás carbônico, acabam sendo participantes, ok? Entra o oxigênio, sai o gás carbônico. Vamos lá. E para finalizar aqui, ó, os centríolos, então, que as células animais apresentam, mas as vegetais não, né? Os centríolos, eles são responsáveis pela síntese de fibras proteicas. Existem alguns filamentos proteicos que são fabricados especificamente pelos centríolos e por isso eles formam cílios e flagelos e o tal do fuso acromático. Fuso acromático é uma estrutura como se fosse um varal, né? São vários filamentos que são formados especificamente no momento em que a célula precisa fazer algum tipo de divisão celular, seja mitose ou meiose, certo? No dia a dia de uma célula, fuso acromático não é encontrado. Quem fabrica esse fuso se chama centríolo, beleza? Bom, cílios e flagelos são estruturas para locomoção. É muito comum que células que apresentem cílios pequenos e muitos na sua superfície para gerar locomoção, beleza? Já células que possuem flagelos, geralmente são células que apresentam poucos flagelos e esses flagelos são sempre muito grandes, certo? Geralmente 1, 2, 3, no máximo 4 flagelos, beleza? As células animais, né, o espermatozoide é a única célula flagelada que a gente vai encontrar. Tudo bem? Beleza. Citoesqueleto, então, são filamentos proteicos da estrutura celular, certo? Estão por dentro da célula em toda a parte. Alguns tipos diferentes de filamentos proteicos formam esse conjunto conhecido como citoesqueleto, como filamentos de actina que acabam gerando movimento, né? E microtúbulos e filamentos intermediários que dão uma certa resistência, beleza? Então, toda movimentação celular e sustentação dessa célula é feita por essa estrutura conhecida como citoesqueleto. Todas essas estruturas que a gente está falando aqui estão presas, elas estão aderidas ao citoesqueleto, certo? Tem um brinquedo interessante, né, de Natal, que é um globo de vidro com uma cidadezinha, uma casinha lá dentro, tem água e tem uns floquinhos de isopor para fingir que é neve, né? A gente sacode assim e a neve começa a nadar ali dentro, beleza? As organelas ficariam como se fosse esse brinquedo se elas não tivessem presas ao citoesqueleto, certo? Então a gente pode pegar a célula, mexer para lá e para cá, e as organelas não saem de suas posições porque elas estão aderidas ao citoesqueleto. E caso alguma organela precisa sair dali e ir para outro lugar, ou alguma estrutura fabricada precisa sair de um lugar e ir para o outro, a gente tem proteínas motoras, que são as dineínas e as cinesinas. São elas que fazem um movimento no interior da célula, usando o citoesqueleto como se fossem trilhos de trem, ok?
Então, caminhando por cima dos filamentos proteicos do citoesqueleto, dineínas e cinesinas fazem transporte de muitas coisas, de muitas estruturas no interior da célula. Beleza, e para finalizar, a parede celular, que é uma camada extracelular, né, de um material específico. E esse material muda de acordo com qual ser vivo a gente está falando, possuidor dessa parede celular. Se a gente estiver falando dos vegetais, a parede celular é de celulose. Se a gente estiver falando de fungos, a parede celular é de quitina. Mas se a gente estiver falando de bactérias, a parede celular, então, é de peptidoglicano, ok? Independente do tipo de substância que a gente esteja falando, a parede celular, por ser uma estrutura extracelular, ela é muito importante porque ela confere proteção, defesa a essa célula, beleza? Então, qualquer substância ou qualquer invasor que precisar entrar numa célula que possua parede celular, vai primeiro passar pela parede celular, certo? Olha que interessante, alguns antibióticos, como princípio ativo, eles visam destruir a parede celular das bactérias para que assim a bactéria possa não resistir mais e acabar morrendo, certo? Então a ação de alguns antibióticos tem a ver com a destruição da parede celular. Certo, pessoal? Então é isso, essas são as principais estruturas celulares que a gente vai encontrar principalmente para a prova da UERJ, né, para o seu vestibular em geral, mas principalmente para a prova da UERJ. Então é sempre bom você vincular o nome e a função dele a alguma ocorrência aplicada, algum fenômeno biológico que esteja sendo apresentado nessa questão para você. Tudo bem? Um grande abraço, espero que você, se tiver alguma dúvida, nos procure, beleza? E não se esqueça que o segredo é praticar. Valeu!